Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse ratinho de amigurumi. Eu vou ensinar também a fazer esse queijinho, né, pra gente fazer a composição, mas aí vai ficar pro vídeo da semana que vem. Eu dividi em duas partes, então no vídeo de hoje a gente aprende a fazer o ratinho e na próxima semana a gente aprende a fazer o queijo. E aí eu deixo para vocês no bloco de informações o link do queijinho. Então, a partir da semana que vem, né, para quem já quiser ver ou estiver assistindo esse vídeo primeiro, já vai estar no bloco de informações. Eu deixo aqui no card também o link para vocês poderem ir para o próximo vídeo. Tanto o ratinho quanto o queijo é bem facinho de fazer. Então já deixa um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e bora começar! Bora começar, pessoal. O fio que eu vou usar é esse daqui. Na verdade, eu vou fazer o corpinho com esse fio cor-de-rosa. E ele tem um tex de 400, é 100% algodão. E junto com ele eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí com uma agulha compatível. Então, a gente inicia fazendo um nozinho corrediço. Para fazer o nó corrediço, eu faço uma voltinha com o fio. Seguro aqui onde ele cruza. A pontinha do fio tá aqui para baixo. E o fio que vem do novelo tá tracionado aqui no meu dedo. Vou inserir a agulha aqui no centro e trazer o fio aqui por dentro dessa voltinha. A gente puxa aqui a pontinha para ajustar o nó corrediço. Agora a gente precisa fazer 10 correntinhas, então a gente faz aqui uma laçada no fio e puxa por dentro da laçadinha que já tá na agulha. Fizemos a primeira corrente, dá uma laçada e puxa por dentro da laçadinha que já tá na agulha. Fizemos a segunda e a gente precisa fazer 10 correntinhas no total. Tenho as minhas 10 correntinhas aqui prontinhas e agora a gente vai trabalhar dando a volta aqui nessas alcinhas da correntinha. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos a partir da segunda corrente. Ou seja, a gente vai pular a correntinha que tá saindo da laçada, que é a última correntinha que a gente tem aqui. E a partir da segunda, a gente pega só uma alcinha e faz um ponto baixo. Vai aqui para a próxima alcinha e faz mais um ponto baixo. A gente vai fazer um total de 8 pontos baixos. E aí, ficou sobrando aqui uma última correntinha, que a gente não fez ponto baixo nela. E dentro dessa correntinha, a gente pega aqui uma alcinha e a gente faz um aumento, que é 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço da base. Então, a gente vem no mesmo espacinho e faz 2 pontos baixos. E aí, a gente já começa a fazer essa curvinha aqui do lado de cima. Agora, a gente vai voltar trabalhando aqui o outro lado da correntinha, o lado que ficou sobrando. E a gente vai repetir a mesma coisa. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos. A gente precisa vir aqui logo na primeira correntinha. Ela fica bem apertadinha e escondidinha, tá? É logo depois do nozinho, ó, a gente tem aqui uma laçadinha passando que é o nozinho. E aí, já é aqui na próxima. Então, a gente começa fazendo um ponto baixo. E a gente precisa ter um total de 8, então eu vou fazer mais 7 pontos baixos. E aqui na última alcinha que ficou sobrando, a gente vai fazer mais um aumento. Então, a gente finaliza essa carreira com 20 pontos baixos. Pode pôr um marcadorzinho de ponto aqui no último ponto, que a gente acabou de fazer, né? Nesse pontinho aqui. Esse marcador serve para a gente saber exatamente aonde termina cada uma das carreiras. Então, conforme a gente for subindo as carreiras, a gente vai sempre subindo junto o marcadorzinho de pontos. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 9 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, eu começo fazendo 9 pontos baixos. E aqui, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente começou aqui fazendo 9 pontos baixos. E agora, aqui na viradinha, a gente faz um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço da base. E eu vou repetir mais 9 pontos baixos, e aqui no último ponto, que é o pontinho que tá o marcador, a gente vai fazer mais um aumento. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, então é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A gente finaliza essa carreira com 22 pontos baixos.
Na próxima carreira, a gente faz 10 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, a gente começa aqui fazendo 10 pontos baixos. E agora, bem aqui na lateral, a gente faz um aumento. E eu vou repetir mais uma vez, 10 pontos baixos e aqui no marcador um aumento. E a próxima carreira, que é a carreira de número 5, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Na próxima carreira, a gente vai fazer 11 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, a gente começa fazendo 11 pontos baixos. E depois, a gente faz um aumento. E agora, a gente repete mais 11 pontos baixos e mais um aumento para finalizar a carreira. E na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Na carreira de número 8, a gente vai trabalhar 12 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E na carreira de número 9, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 13 pontos baixos e um aumento 2 vezes. A gente finaliza essa carreira com 30 pontos baixos. E na próxima carreira, a gente trabalha só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. E na carreira de número 12, a gente vai fazer 14 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E na carreira de número 13, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. E na próxima carreira, a gente vai trabalhar 15 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E na próxima carreira, a gente vai fazer só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. As próximas carreiras eu vou mudar um pouquinho só a posição dos aumentos, tá? Até aqui a gente trabalhou sequências iguais, né? Por exemplo, na última carreira a gente trabalhou 15 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Agora nessa carreira a gente vai mudar um pouquinho o lugar do aumento, só pra gente manter os aumentos sempre aqui no cantinho da peça, tá? Porque conforme a gente vai tecendo e fazendo os aumentos, a peça tende aí dando os aumentos, né? Eles vão dando uma entortadinha, ó. Dá pra ver aqui no meu trabalho que ele vai andando aqui um pouquinho para a esquerda. E eu não quero que isso aconteça, então a gente vai pular aqui, ó, um pontinho para trás para fazer os próximos aumentos, tá? Pra gente tentar manter aqui o mais retinho possível os aumentos sempre aqui no cantinho. Então, a lógica na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai ser 2 aumentos por carreira, a gente só vai mudar um pouquinho a posição deles. Então, nessa carreira, a gente começa fazendo 15 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente vai fazer 16 pontos baixos e aí sim a gente faz o próximo aumento. Então, agora a gente vai fazer 16 pontos baixos e um aumento. E aqui, no último pontinho que sobrou, a gente faz mais um ponto baixo, que é o ponto onde está o marcador. E na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, então vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A carreira de número 18, a gente vai começar fazendo 16 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente trabalha 17 pontos baixos e mais um aumento. E depois, lá no último pontinho, a gente faz um ponto baixo, tá? No pontinho que vai sobrar. Então, a gente fez 16 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente tá fazendo agora 17 pontos baixos e um aumento. E a gente finaliza com mais um ponto baixo. E na carreira de número 19, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base.
Na próxima carreira, a gente inicia fazendo 17 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente vai fazer 18 pontos baixos e mais um aumento e finaliza com um ponto baixo. E a próxima carreira, a gente vai fazer só pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. No total, vão ser 40 pontos baixos. A carreira de número 22, a gente começa fazendo 18 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz aqui na minha, então eu já comecei fazendo aqui 18 pontos baixos e um aumento. E depois a gente faz mais 19 pontos baixos, mais um aumento, e no último pontinho que vai sobrar na carreira, a gente vai fazer o último ponto baixo. E na próxima carreira, a gente trabalha 42 pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. A carreira de número 24, a gente vai começar fazendo 19 pontos baixos, e aí a gente vai fazer a primeira diminuição do trabalho. Então, eu vou fazer aqui os meus 19 pontos e já volto com vocês para a gente fazer a primeira diminuição juntos, tá? Fiz os 19 pontos baixos e agora a gente vai fazer a primeira diminuição do trabalho. Então, a gente insere a agulha pegando a alcinha da frente, ó, dos dois próximos pontos da base. Então, eu vou pegar a alcinha da frente desse ponto e do próximo. A gente vem aqui de frente para trás, laça a alcinha de um, vem de frente para trás e laça a alcinha do outro. A gente fica com 3 laçadas na agulha. Laça o fio lá de trás e vamos puxar por dentro das duas primeiras, que são as alcinhas do ponto baixo. Ficamos com 2 laçadas na agulha, laça mais uma vez e agora a gente tira dessas duas. E a gente fez a primeira diminuição aqui do trabalho. E agora eu vou seguir fazendo mais 19 pontos baixos. E aqui nos últimos 2 pontinhos que sobraram, a gente pode tirar o marcador de pontos. E nesses próximos 2 aqui, a gente vai fazer a próxima diminuição. Então, a gente laça pegando só a alcinha da frente dos próximos 2 pontos da base, traz o fio lá de trás para frente, passando só nas 2 primeiras alcinhas. Laço mais uma vez e tiro de dentro das próximas 2, né? Agora, a gente pode pôr o marcador de pontos aqui, que a gente finalizou a carreira. E agora, na carreira de número 25, a gente vai fazer 18 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E aí, a gente finaliza a carreira com 38 pontos baixos. Acabei de finalizar a carreira de número 25 e é a última carreira dessa parte do trabalho. Então, podem cortar o fio, deixando um espaço para fazer a costura, tá bom? A gente vai costurar aqui para a gente conseguir manter esse formato no amigurumi. Puxa aqui a laçadinha. E agora a gente pode colocar enchimento aqui dentro. Coloquem enchimento até vocês sentirem que a peça de vocês está bem estruturada. Vou empurrar ele bem aqui para frente para deixar esse espaço aqui livre para fazer a costura. Nós vamos fazer uma costura nesse sentido aqui, tá? A gente vai aproveitar esse fio e aí a gente vai laçando um pontinho de cada lado para a gente conseguir fechar. Eu vou colocar um alfinetinho aqui só para passar a agulha de tapeçaria e a fibra não sair. Então, eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Eu coloquei esse alfinete aqui que é para a fibra não ficar saindo para fora. Era só para passar o fio na agulha, mas eu acho que eu vou deixar aqui por enquanto até eu fazer um pouquinho dessa costura. Essa costura ela é bem simples, o que a gente precisa fazer é só ir laçando, ó, um pontinho de cada lado para a gente fazer o fechamento, né, dessa parte. Então, eu pego aqui o primeiro pontinho livre junto com o último ponto aqui, onde está saindo a minha laçada. E passo o meu fio. Vou para o próximo ponto livre aqui da frente e para o próximo ponto livre lá de trás, ó. Um para frente e um para trás. E passo o meu fio. Ajeita esse primeiro aqui para ele ficar no lugar certinho.
Pode ir puxando bem, tá? Agora eu vou aqui pro próximo ponto livre de um lado e pro próximo ponto livre do outro. E passo o meu fio e puxo bem. É só isso, não tem segredo nenhum, tá? Eu vou fazer a minha costura até chegar aqui do outro lado e já volto com vocês. Fiz toda a minha costura aqui e eu gosto de dar um nozinho aqui no final. Então, eu vou pegar um fiozinho, ó, uma alcinha de algum pontinho que tá bem aqui pertinho da onde tá saindo o meu fio e vou fazer um nozinho aqui. E eu passo aqui por dentro e ajusto bem. Esse nozinho, ele nem aparece, tá? Agora, a gente joga o fio aqui pra dentro do trabalho pra gente fazer o arremate dessa pontinha. Pode dar uma puxadinha pro nozinho entrar. E pra arrematar a pontinha do fio, eu gosto de ir passando aqui a agulha, ó, pegando só o Vzinho do ponto. Eu passo assim, pegando só o Vzinho do ponto, de uns 2 ou 3 pontinhos. Puxo. Se o ponto estiver muito apertado, fica um pouquinho difícil de puxar. Tem que ir puxando com cuidado, tá? Pode usar um alicatinho para ajudar a puxar, caso fique muito difícil. Puxa só até esconder a pontinha do fio. Não pode puxar muito para não repuxar aqui onde a gente fez o nozinho, tá bom? Passei o meu fio, passei a minha agulha e agora a gente insere aqui no espacinho de ponto bem pertinho da onde tá saindo o fio e manda, né, e joga para um espaço, outro espacinho de ponto qualquer. Então, vou vir aqui para cima. Puxo aqui embaixo de novo, só até esconder o meu fio. E vou passar mais uma vez, dentro de 2 ou 3 pontinhos. Puxo de novo a minha agulha, só até esconder o meu fio. Vou jogar lá dentro mais uma vez, saio em outro espacinho de ponto, e agora eu vou cortar bem rente. E aí, é só dar uma apertadinha que o fiozinho fica bem escondidinho dentro do trabalho, tá? Essa vai ser a base do corpinho do ratinho, a gente pode deixar de canto para fazer a próxima parte. Eu já iniciei meu trabalho fazendo 11 correntinhas. Agora, a gente vai pular a primeira correntinha e a partir da segunda, a gente vai voltar fazendo 10 pontos baixos. E depois que a gente fez os 10 pontos baixos, a gente faz uma correntinha. Nós vamos trabalhar carreiras de idas e vindas, tá bom? Então, por isso, a gente vai sempre terminar a carreira fazendo uma correntinha. Fiz aqui a corrente, viro o meu trabalho. E na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto da base, que é o ponto que tá saindo da minha correntinha, tá? Eu não considero a correntinha como o primeiro ponto do trabalho. Então, eu já vou fazer aqui um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Depois, a gente faz mais 6 pontos baixos, um em cada pontinho da base. No próximo ponto, a gente vai fazer mais um aumento. E no último, a gente faz um ponto baixo. Faço mais uma corrente e viro o meu trabalho. E nessa carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, é um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. São 12 pontos no total. Cheguei aqui no fim, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Logo aqui no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo. E no próximo, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz mais um aumento. E no último ponto da base, um ponto baixo. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. E nessa carreira, que é a quinta, nós vamos trabalhar 14 pontos baixos e mais uma correntinha. Viro o meu trabalho
E na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto. E nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. Essa diminuição vai ser um pouquinho diferente da diminuição que a gente fez ali no amigurumi, tá? Então, a gente vai inserir a agulha pegando as 2 alcinhas do ponto, trazer o fio lá de trás pra frente e fazer a mesma coisa no ponto que tem seguinte, né? No próximo ponto. Então, a gente insere nas 2 alcinhas do ponto e traz o fio lá de trás pra frente. A gente fica com 3 laçadas, a gente vai passar essa última por dentro dessas 2. Então, a gente passa assim, a laçadinha aqui por dentro. A gente fez uma diminuição. Agora, a gente vai fazer mais 8 pontos baixos. E aí, a gente faz mais uma diminuição agora. Então, a gente insere pegando as 2 alcinhas do ponto, traz o fio lá de trás pra frente. Insere no próximo, pegando as 2 alcinhas do ponto, traz o fio lá de trás pra frente. E agora, a gente passa a última laçadinha por dentro das 2 primeiras. E no último pontinho aqui, a gente faz um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E nessa carreira, que é a carreira de número 7, a gente vai trabalhar só pontos baixos, são 12 pontos no total. Cheguei aqui no fim, faço uma corrente, viro o meu trabalho. E no primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo. E agora, a gente faz mais uma diminuição. Depois, a gente vai fazer mais 6 pontos baixos. E agora, mais uma diminuição. E no último pontinho que sobrou, um ponto baixo, uma corrente e a gente vira o trabalho para começar a próxima carreira. E nessa carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e agora a gente começa fazendo um ponto baixo, uma diminuição. Depois, a gente vai fazer 4 pontos baixos, mais uma diminuição. E o último pontinho aqui, um ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho e na carreira de número 11 a gente vai trabalhar 8 pontos baixos. Faço mais uma corrente, viro o meu trabalho. No primeiro ponto a gente faz um ponto baixo. Nos próximos 2 pontos a gente faz uma diminuição. Depois a gente faz 2 pontos baixos. Faz mais uma diminuição e o último ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho e nessa carreira a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto que a gente tem aqui na base. Uma corrente, vira o trabalho. E nessa carreira, a gente começa fazendo um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 2 diminuições, tá? Uma seguida da outra. E aqui no último ponto, mais um ponto baixo. Uma corrente, vira o trabalho. E nessa carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Uma corrente, vira o trabalho. No primeiro ponto, a gente faz um ponto baixo. Depois, a gente faz uma diminuição. E aqui no último, mais um ponto baixo. Uma correntinha, vira o trabalho. E nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Uma correntinha, vira o trabalho e agora é a última carreira e a gente vai fazer só uma diminuição. Então, eu vou pular esse primeiro pontinho, que é o ponto que tá saindo da minha laçada, só nessa carreira que eu vou pular ele e eu vou pegar os próximos 2 aqui, ó, e fazer uma diminuição. Pode fazer aqui a última correntinha. Deixar um fio, não precisa ser muito longo.
e cortar. Puxa aqui a laçadinha. E aí, a gente tem aqui o focinho, né, do ratinho. Então, a gente vai costurar essa peça aqui na frente do nosso amigurumi. Eu acabei esquecendo que a gente precisava ter deixado esse fio aqui mais longo, mais comprido, pra gente fazer essa costura aqui. Mas eu não deixei o meu, então eu vou pegar um outro fiozinho pra fazer essa costura. E aí, vocês já devem ter deixado aí no de vocês. Tá? Então, agora a gente vai fazer a costura dessa parte aqui nessa, que é uma costura bem simples. Na verdade, a gente só vai costurar aqui em cima e prender aqui embaixo a pontinha. Então, a gente pega aqui, essa foi a primeira parte que a gente fez, e essa foi a segunda, e a gente precisa só posicionar ela aqui, uma em cima da outra. Podem escolher o lado que vocês acharem melhor, não tem muita diferença aqui de lado direito ou lado do avesso, porque a gente trabalha em carreiras de ida e volta. E o que a gente precisa só posicionar bem no centro, aqui em cima. A gente vai costurar bem em cima dessa carreira que a gente fez aqui inicial, ó, que são as correntinhas. Quando a gente olha o trabalho de cima, a gente consegue visualizá-la, porque ela fica com os buraquinhos um pouquinho maiores do que o crochê normal, tá? Eu vou pegar aqui o primeiro pontinho e colocar aqui no primeiro. E aí, depois aqui do outro lado também, eu vou pegar logo aqui no primeiro pontinho e vir bem aqui. Podem posicionar do jeito que vocês acham que vai ficar melhor, tá bom? Porque depende muito do trabalho, do jeito que tá. Mas o que eu fiz foi só pegar bem na pontinha aqui, tanto dessa parte da frente, quanto aqui das correntinhas de início. Como eu deixei esse fio muito pequenininho, eu vou passar um outro fio na minha agulha de tapeçaria. Passei um pedacinho de fio, ó, na minha agulha de tapeçaria. Se vocês não deixaram um fio suficiente para fazer essa costura, façam como eu, tá? Só passar outro pedacinho, não tem problema. Se vocês têm bastante fio aqui, vocês podem usar essa pontinha, então é só passar a agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha do fio, né? Que é a pontinha de início do trabalho. Como eu vou precisar amarrar depois, eu vou inserir a minha agulha aqui no centro para deixar um espacinho para fazer o nozinho. E aí, é super simples, eu vou sair aqui bem pertinho, ó, da onde tá esse primeiro alfinete. Então, eu saio no espacinho de ponto, laçando aqui o pontinho. Puxo a minha agulha. Deixa eu pôr esse aqui pra baixo. Eu vou deixar uma pontinha aqui, porque eu vou usar ela pra arrematar depois, né, que eu vou fazer um nozinho. Mas aí, no caso de vocês, não precisa, porque vocês vão estar saindo daqui. Então, pode ajustar bem, puxar bem, até ficar bem justinho esse fio aqui na agulha de vocês. E do mesmo jeito que eu fiz a costura aqui embaixo, eu vou fazer aqui em cima. Então, eu vou ir pegando todas as alcinhas que eu tenho aqui em cima do ponto. A gente iniciou com 10, a gente tem 10 correntinhas aqui. Então, eu vou pegar 10 pontinhos aqui embaixo. Esse primeiro alfinete eu já posso tirar. E aí, eu vou ir laçando, ó, o pontinho, tendo sempre como base a primeira carreira ali, que é essa carreira da base que tá com os buraquinhos. Volto aqui, laço mais uma vez. E venho aqui de novo pra base. E é só isso, tá, gente? Não tem segredo nenhum, é só a gente fazer essa costura. Ela é bem simples de fazer, não tem nenhum segredo. Acabei de passar aqui no meu último pontinho, vou voltar com o meu fio aqui e entrar no mesmo espacinho de ponto que eu deixei esse fiozinho, tá bom? Porque eu vou precisar fazer o arremate desse fio. Pra quem fez a costura usando a pontinha aqui, essa pontinha de fio, vocês podem fazer um nozinho do mesmo jeito que a gente fez o arremate aqui de baixo, tá? Façam um nozinho aqui na pontinha, joga pra dentro do amigurumi e esconde exatamente igual a gente fez aqui embaixo. E no meu caso, como eu tenho duas pontinhas aqui, eu só vou cortar o meu fio. Vou cortar um pouco aqui o excesso. Vou fazer 3 nozinhos. Prestem atenção aqui nesse arremate que a gente vai usar ele outras vezes no trabalho, tá bom? Então, a gente faz aqui, sair com os 2 fiozinhos junto, né, no mesmo espacinho de ponto. Faço aqui 3 nozinhos.
para garantir que não vai soltar. Pode apertar bem. Passa a minha agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. Pode ser de um ou dos dois, tanto faz. E aí, a gente entra com a agulha no mesmo espacinho onde tá saindo o fio. Joga lá pra dentro do trabalho. Ó, sai num espacinho de ponto, qualquer um, tanto faz, na frente ou atrás. E aí, a gente vai puxar até esconder esse nozinho, ó. Puxa bem, a gente corta esse excesso aqui do fio, do outro, né, que sobrou. Puxa mais um pouquinho e corta bem rente a outra pontinha. E aí, dá uma apertadinha. Tá? Esse arremate a gente vai usar outras vezes na hora de fazer o bordado, na hora de prender os bracinhos e as perninhas. Por isso, eu já expliquei aqui que daí depois eu não preciso falar, né? Mostrar como é que faz de novo. E essa pontinha eu só vou esconder, como eu não usei ela pra fazer a costura, né? Pra quem usou, já faz o arremate igual a gente fez aqui embaixo, do mesmo jeito. Agora eu vou passar a agulha de tapeçaria aqui nessa ponta. E aí, é só posicionar, pode até usar um alfinete se quiser. Dá só uma esticadinha pra posicionar bem, vocês vão ver que ele já vai encaixar certinho. Coloca aqui um alfinetinho só pra gente saber certinho onde ele fica, pra não ficar repuxado. E a gente vai fazer aqui um pontinho. Então, ó, eu vou entrar aqui num espacinho de ponto. Ou num pontinho, tanto faz, ó, laçar aqui um pontinho. Pego aqui a pontinha, ao outro lado, né, da pontinha desse biquinho aqui, ó. Deixa eu tirar já aqui que não preciso mais. Passei aqui embaixo, laçando um pontinho baixo. E aqui em cima eu laço outro pontinho baixo. E vou jogar lá pra dentro do trabalho. E essa pontinha aqui, eu vou manter ela aqui atrás por enquanto, porque depois a gente vai fazer um rabinho. E aí, eu vou usar a pontinha do rabinho, a pontinha do fio que vai sobrar do rabinho, pra amarrar junto com essa pontinha de fio, tá bom? Então, eu vou deixar ela aqui. E aí, por enquanto, a gente tá com o trabalho desse jeito. Agora, a gente vai fazer os bracinhos e as perninhas, tá? São exatamente iguais, então eu vou fazer um com vocês e depois vocês repetem, né? Mais 3 vezes, que a gente vai precisar de 2 braços e 2 pernas. Então, eu vou iniciar fazendo um anelzinho mágico. Para fazer o anel mágico, a gente faz uma voltinha com fio, segura bem aqui onde o fio cruza, deixa a pontinha do novelo aqui pra baixo e o fio que tá tracionado, o fio do novelo tracionado aqui no meu dedo. Insere a agulha aqui no centro, laça de frente para trás e puxa por dentro da voltinha que a gente está segurando. Não solta ainda, laça mais uma vez o fio e puxa aqui por dentro da laçada que está na agulha. Então, a gente fez aqui um anelzinho mágico. Agora, a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, a gente insere a agulha aqui no centro, traz o fio lá de trás para frente, laça e tira de dentro das 2 laçadas que estão na agulha. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais 5 para a gente ter um total de 6. Tenho 6 pontos baixos no meu anel mágico, vou fechar puxando aqui essa pontinha do fio. Então, a gente fecha o anel mágico puxando a pontinha aqui do fio. Não precisa puxar muito por enquanto, porque senão fica muito difícil de fazer o primeiro ponto. Na segunda carreira, a gente vai fazer 2 vezes a sequência de um aumento e 2 pontos baixos. Então, aqui no primeiro pontinho da base, a gente já vai fazer um aumento. E depois, mais 2 pontos baixos. E agora, a gente repete mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos. Solta aqui a laçada um pouquinho para a gente fechar completamente o anel mágico. Então, eu venho aqui atrás, apoio o centro do anel com o meu dedo e puxo até fechar completamente esse anelzinho mágico, né? Não ficar nenhum buraquinho. E aí, depois pode dar um nozinho bem rente.
Quem quiser pode colocar um marcadorzinho de ponto aqui no último ponto dessa carreira, tá? Eu não costumo colocar porque a peça é muito pequenininha e eu acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas para quem quiser, pode pôr aqui um marcador. E a gente vai trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 13, só pontos baixos. São 8 pontos baixos por carreira, da carreira de número 3 até a carreira de número 13. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Fiz as 13 carreiras, né, só de pontos baixos. E antes de fechar a peça, eu vou colocar um pouquinho só de enchimento aqui dentro do bracinho. É bem pouquinho mesmo. Ó, um tantinho assim, só para não ficar muito murchinho. Vocês podem usar ou a pontinha da tesoura, mas como a minha tesoura ela é gordinha, eu vou usar uma pinça, tá bom? Com a pontinha da tesoura, se você tiver aquela tesoura mais fininha, dá certo. Ou então pode usar a pinça só para colocar o enchimento mais lá no fundinho. Eu não vou pôr ele todo no fundo não, eu vou deixar ele meio que distribuído por todo o bracinho. Só não coloquem muito enchimento logo aqui em cima, tá? Pode deixar mais ou menos umas 4 carreiras para baixo. Ó, só um pouquinho para aqui na parte de baixo ficar mais com um formato mais bonitinho, mas aqui em cima a gente vai fechar assim, então não pode ter muito porque senão fica estranho. Volta a minha agulha, né, aqui pro trabalho. Vou passar a pontinha do meu fio aqui pro lado de trás do trabalho e aí eu vou fazer 4 pontos baixos fechando aqui. Então, eu venho aqui no primeiro ponto que tá livre, insiro a minha agulha e eu volto a minha agulha aqui no último pontinho, que é o ponto que tá saindo da minha laçada, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, eu inseri aqui no primeiro e vou inserir no último ponto da carreira também. É um pouquinho difícil, mas é só ir com jeitinho que dá certo. Passa o fio, puxa e faz um ponto baixo aqui em cima. Vou para os próximos 2 pontos livres, então eu pego um de um lado e o outro do outro e faço mais um ponto baixo. Vou para os próximos 2, faço mais um ponto baixo. E aqui nos 2 últimos e faço mais um ponto baixo. Então, a gente finaliza com 4 pontos baixos aqui, fechando a peça. Deixa um fio suficiente para fazer a costura e pode cortar. Puxa aqui a laçadinha e a gente precisa fazer mais 3 bracinhos e perninhas, né, iguais a essa, tá? Porque 2 vai ser bracinho e mais 2 para ser as perninhas. São exatamente iguais. E agora a gente vai fazer as orelhinhas. Então, a gente também vai iniciar o trabalho com 6 pontos baixos no anel mágico. Tenho os meus 6 pontos baixos, vou puxar aqui para fechar o meu anel, não precisa puxar muito por enquanto. E na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho na base, a gente faz 2 pontos baixos, né? Que é um aumento. Finalizamos a segunda carreira com 12 pontos baixos. Vou fechar completamente aqui o anel mágico e não vou dar um nozinho agora, tá? Porque essa parte de trás vai ficar aparente. Se a gente fizer um nozinho aqui, ele vai acabar aparecendo no trabalho. Então, eu não vou fazer um nozinho nessa parte, depois a gente vai arrematar esse fio escondendo ele dentro de alguns pontinhos. Vou colocar um marcadorzinho de ponto também aqui no último ponto da segunda carreira. E na próxima carreira, a gente vai trabalhar a sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo e agora eu tô fazendo um aumento. E eu vou repetir um ponto baixo e um aumento até chegar lá no marcador. Na quarta carreira, a gente vai iniciar o trabalho fazendo um aumento no primeiro ponto da base. E depois mais 2 pontos baixos. E vai ser essa a sequência dessa carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Cheguei no fim da quarta carreira com 24 pontos baixos e agora, na carreira de número 5, a gente vai trabalhar só pontos baixíssimos. Então, a gente insere no espacinho, né, no próximo ponto da base, traz o fio lá de trás para frente
e passa direto por dentro da laçada que tá na agulha. Então, a gente fez aqui um ponto baixíssimo. Vou pro próximo e faço outro ponto baixíssimo. A gente vai fazer uma carreira só em pontos baixíssimos, tá bom? Vão ser 24 pontos baixíssimos no total. Não precisa apertar essa carreira, tá? Pode fazer com a mão mais levinha, é mais para deixar um acabamento bonitinho mesmo aqui na orelhinha do ratinho. Eu fiz 23 pontos baixíssimos e o último pontinho eu vou fazer ele à mão para ficar com um acabamento mais bonito, tá? Então, eu deixei o último aqui sem fazer. Vou deixar um espacinho de fio suficiente para fazer o último pontinho aqui à mão e para fazer a costura. Então, a gente corta aqui o fio, não precisa deixar muito longo, não. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. E aí, o que a gente vai fazer é simular esse acabamentinho aqui do ponto baixíssimo. Então, a gente vai pular esse primeiro ponto que a gente tem aqui, que é o último ponto baixo. A gente pula ele e insere pegando as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo da carreira. Puxa o fio. E agora, a gente vai voltar aqui dentro do espacinho, ó, do último ponto baixíssimo que a gente fez. Que é o mesmo espacinho onde tá saindo o nosso fio, ó, bem aqui dentro. Pode jogar o fio aqui pra trás. Aí, a gente ajusta só até ficar do mesmo tamanho todos os pontinhos. Ó, só ir puxando até deixar aqui todos os pontinhos do mesmo tamanho, tá? Vou tirar aqui a minha agulha de tapeçaria, a gente precisa fazer mais uma bolinha dessa, né, pra ser a outra orelhinha, exatamente do mesmo jeito que a gente fez essa. Agora, pessoal, que a gente já tem todas as partes, né, do nosso ratinho pronto, a gente vai fazer as costuras. Eu já deixei costurado um bracinho, uma orelhinha e uma perninha, e agora junto com vocês eu vou fazer a outra, que daí vocês sabem como é que faz pra fazer aqui, vai faltar na de vocês, tá bom? Eu vou começar pela orelhinha, que eu já deixei a minha aqui separadinha. Eu passei um alfinetinho só pra gente posicionar ela e ver o lugar que a gente quer que ela fique. Que, na verdade, é bem facinho, é só a gente pegar essa quininha aqui da cabecinha, ó. A pontinha aqui é onde a gente começou a fazer a costura dessa parte aqui de cima e colocar prendendo, tá? Só toma cuidado para o fio que a gente finalizou ficar bem pertinho aqui, porque a gente vai fazer a costura aqui, então ele tem que estar, o pontinho tem que estar bem certinho aqui. E esqueci só de arrematar essa pontinha aqui, vamos arrematar também junto. Podem passar uma agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha, ó, do anel mágico, a pontinha de início. E aí, a gente vai só esconder, passando aqui por alguns pontinhos, ó. Eu vou ir pegando o Vzinho do ponto do mesmo jeito que a gente tava fazendo para esconder os fiozinhos aqui da finalização, tá bom? Eu vou passar por vários, na verdade, porque como não vou fazer nozinho nem nada, para garantir que vai ficar bem arrematadinho. Então, eu vou passar por uns 5, 6 pontinhos. Pegando aqui o Vzinho do ponto, né? Só que dessa vez a gente tá trabalhando do lado do avesso. Passei por alguns pontinhos, eu vou dar uma puxadinha aqui só para ajustar o fio. Não pode puxar muito, porque senão repuxa o trabalho, tá bom? E agora a gente corta bem rente essa sobrinha aqui do fio, que depois ele fica bem escondidinho aqui dentro. Agora, pode passar a agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha, que é a outra, né? Que é a pontinha do fio que a gente vai usar para fazer a costura. Eu gosto de sempre colocar um alfinetinho, então eu vou passar bem aqui embaixo, ó, um alfinetinho no anelzinho, no ponto baixíssimo. Pegando aqui, ó, o pontinho baixíssimo, pra gente conseguir colocar ele aqui. E aí, eu vou vir bem aqui na pontinha e posicionar, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Essa costura é bem simples, eu vou usar mais ou menos uns 3 pontinhos, tá? Pra fazer. Então, a gente tem que só pensar mais ou menos assim. Aqui, onde tá bem o meu alfinete, é o pontinho do meio, eu pego uma laçadinha do fio pro lado esquerdo e uma laçadinha do fio aqui pro lado direito, né? Daí, aqui na orelhinha, a gente usa 3 pontinhos.
Mas eu não vou trabalhar nessa alcinha aqui da frente, que a gente fez de ponto baixíssimo. Se a gente vira a orelhinha, a gente consegue ver aqui, ó, outra alcinha. E vai ser nessa alcinha que a gente vai fazer a costura, porque daí não vai aparecer aqui na parte da frente. Então, eu vou vir aqui, vou laçar um pontinho e puxar o meu fio. Pode puxar bem. Da agora, a gente vem aqui na parte de cima, né? Já vou tirar aqui meu alfinete, mesmo que tá soltinho ainda, que eu já sei mais ou menos onde que é. Aí, eu vou laçar aqui uma alcinha de trás do ponto, sem passar com a agulha aqui pra frente, tá? A gente pega só essa partezinha aqui de trás, ó, do trabalho. Puxo, venho aqui agora, pego outra alcinha do ponto, bem daqui de cima dessa vez. E agora, mais uma aqui de baixo. Pego aqui mais um pontinho. E aí, a orelhinha, ela tende a ficar um pouquinho mais pra trás mesmo. E pra isso não acontecer, depois que eu fiz 3 pontinhos aqui fazendo a costura, eu venho aqui com a minha agulha, aqui na frente, ó, e vou laçar só uma alcinha do pontinho que tá bem aqui no meio, ó. Porque daí eu vou puxar ela pra baixo. Daqui, a gente insere a agulha lá dentro da amigurumi e a gente vai sair aqui no meio, num pontinho qualquer, tá? Vocês vão estar fazendo primeiro a costura da primeira orelhinha, você sai num espacinho de ponto qualquer. E quando vocês forem costurar a segunda orelhinha, você tem que sair no mesmo espaço. Como eu já costurei a primeira e eu saí aqui com a pontinha do meu fio, eu vou sair agora com essa no mesmo espacinho. Pode dar uma boa puxadinha. Antes de dar um nozinho nos fios, dá uma olhada, vê se as duas orelhinhas ficou bem posicionadas, se ficaram retinhas. E se tiver certinho, é só dar 3 nozinhos e esconder a pontinha do fio, do mesmo jeito que eu já tinha mostrado antes, né? Na hora que a gente fez a costura aqui, dessa parte eu já tinha mostrado como é que faz, então é só fazer a mesma coisa. Eu vou dar 3 nozinhos nesse fio e jogar o excesso lá pra dentro do trabalho. Agora é só repetir o mesmo processo e costurar a outra orelha. Agora a gente vai prender aqui o bracinho. Eu gosto sempre de colocar um alfinetinho. O que eu faço, né? Eu posiciono os 2 bracinhos antes de fazer a costura de qualquer um deles. Coloco um alfinete tanto de um lado quanto do outro, para eu saber mais ou menos a altura que eu quero. Então, eu posiciono aqui e coloco um alfinetinho. E aí, dou uma olhadinha para ver se ficou do jeito, se ficou certinho, se ficou reto, né? Bem direitinho. Se tiver tudo certinho, a gente começa a fazer a costura. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de altura aqui pra gente posicionar o bracinho, eu usei como referência mais ou menos umas 3 carreiras aqui de baixo, tá vendo, ó? A gente tem aqui 1, 2, 3 carreiras. E bem na terceira é onde começa aqui, ó, da altura do meu bracinho. Então, aqui a gente tem 1, 2, bem na terceira. Entre a segunda e a terceira, ó, eu tenho a altura aqui pra posicionar o meu bracinho, tá bom? E a mesma coisa do outro lado. Vou passar também a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E agora a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costurou aqui a orelhinha. A gente tem 4 pontinhos aqui em cima na finalização do bracinho. A gente vai fazer 4 pontinhos para a costura também. Então, eu laço aqui pegando uma alcinha do ponto. Ó, peguei o Vzinho do ponto. E agora eu volto aqui no bracinho. Pego as 2 alcinhas.
Venho de novo aqui na base, né, no corpinho. Passo meu fio, venho aqui no bracinho e passo pegando as duas alcinhas. É bem simples, tá? É bem facinho de fazer essa costura. E agora aqui vai ser o último pontinho. E depois que a gente fez o último, a gente volta com o fio lá pra dentro do amigurumi. Então, eu venho aqui num ponto bem pertinho, onde eu fiz o último ponto, e saio no mesmo espacinho de ponto com os dois lados. Eu já tinha feito a costura desse, saí com meu fio aqui no meio, e aí fiz a costura desse lado e saí com meu fio aqui no meio também. Agora, eu vou fazer os 3 nozinhos de novo e esconder o excesso do fio. Bracinhos costurados, agora a gente vai fazer a costura da perninha. Eu já deixei uma costurada, né? E agora a gente vai fazer a outra junto. Só prestem atenção que quando a gente finaliza a perninha, ao lado que a gente finalizou o último ponto, né? Que é o lado que tá saindo o nosso fiozinho, ele fica levemente mais altinho. E aí a gente vai manter os dois lados pro meio, tá? Então, essa perninha aqui eu costurei, já mantendo esse fiozinho virado aqui pro meio do amigurumi. E agora, esse lado aqui eu também vou manter pro meio. Então, quando vocês posicionarem de vocês, coloquem assim, um fiozinho virado com o outro, né? Os dois virados pro meio. Porque, como esse lado é um pouquinho mais alto, quando a gente tem uma curvinha aqui, ó, nessa parte do corpinho. E aí, quando a gente puser a perninha aqui, ela vai encaixar e ficar retinha. E aí, eu vou contar aqui 4 pontinhos, ó, na costura. A gente consegue ver os fiozinhos aqui passando. 1, 2, 3, 4. E vai ser nesse aqui, no quarto, que eu vou prender o primeiro pontinho. Então, eu já vou passar a minha agulha aqui e vou fincar aqui no quarto pontinho da perninha. E depois a gente tem 4 pontos, a gente vai precisar de 4 aqui na base também. Eu vou passar minha agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. A gente conta esse que tá que é o primeiro pontinho que tá com o alfinete. Então, é 1, 2, 3, 4. E eu vou começar nesse pontinho aqui, tá? Contei 4 pontos. E aí, é só fazer a costura normalmente dando a volta, né? Já posso tirar daqui, que eu já sei onde eu vou começar. Passei aqui no corpinho, agora eu venho aqui em cima, pego as duas alcinhas, passo meu fio. Vou pro próximo ponto aqui da costura. Laço ele, puxo, pode apertar bem e venho pro próximo aqui da perninha também. Só isso, tá? Só fazer isso até costurar, né? Prender os 4 pontinhos. E aqui no último, a gente entra com o fio e vamos sair aqui no meio pra fazer a mesma coisa, né? A gente tem que sair com os dois lados no meio, com as duas pontinhas, para dar os 3 nozinhos e fazer o arremate do fio. Acabamos de fazer a costura, né, de todos os pedacinhos do nosso ratinho e agora a gente vai fazer o rabinho. É bem facinho de fazer, a gente só precisa fazer um cordão com 20 correntinhas. Eu vou usar o mesmo fio que eu já estava usando para fazer o ratinho. Essas correntinhas, façam elas bem bonitinhas, tá? Bem uniformes, porque ela que vai ser o rabinho e a gente não vai fazer mais nenhum ponto em cima. Então, ela vai ficar bem aparente. Então, quanto mais uniforme, mais bem feitinha ficar, mais bonitinho vai ficar o rabinho do ratinho. Fiz as 20 correntinhas. Continuo com o fio aqui laçado na minha agulha e a gente vai vir aqui atrás do nosso ratinho para prender o rabinho. E a gente vai prender na 4ª carreira, contando aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ser nessa carreira aqui que a gente vai prender o rabinho. É importante a gente achar o meio, tá? Então, usem mais ou menos aí a referência das perninhas para vocês saberem onde fica o meio do bumbumzinho do ratinho. E aí, eu já deixei aqui um alfinete no meu.
É bom se vocês quiserem colocar também para conseguir visualizar melhor, para saber se tá bem no meinho, ajuda. Eu vou inserir aqui, ó, laçando um pontinho. Entro de um lado e saio aqui do outro. E vou fazer um ponto baixíssimo, então eu puxo direto a alcinha por dentro da laçada que já estava na minha agulha. Pode cortar deixando um espacinho de ponto. E puxa aqui o fio. É só isso, tá? Pra prender. Passa a agulha de tapeçaria na pontinha. E a gente vai jogar lá pra dentro, então logo aqui no mesmo pontinho que a gente prendeu, a gente joga o fio aqui pra dentro, ó. Pode sair junto nesse espacinho de ponto que a gente deixou, né? Com esse fiozinho que a gente já tinha deixado lá no começo. Dá aquela ajeitadinha aqui embaixo pra ficar certinho. Aqui com essas duas pontinhas é só fazer os nozinhos. E uma dessas pontinhas a gente vai fazer aquele arremate passando por dentro do Vzinho do ponto, tá? Então, eu vou entrar aqui dentro do espacinho de ponto para esconder o nozinho. Saio em outro espacinho de ponto qualquer. Puxa o nozinho lá para dentro do trabalho. E com uma pontinha só das duas, vocês podem escolher qual que vocês querem fazer. A gente vai fazer aquele acabamentinho aqui escondendo dentro de 3 pontinhos, 2 ou 3 pontinhos, tá bom? Só pra garantir que o rabinho vai ficar bem preso, porque às vezes, pra gente não acontecer de puxar aqui o rabinho e essa costurinha ficar um pouquinho frouxa. Puxa aqui só até esconder o fio. Vou entrar mais uma vez, sair em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder o fio e vou esconder mais uma vez aqui dentro de 2 pontinhos. Puxa aqui só até esconder o fio novamente. E esse excesso pode jogar lá pra dentro. Corta aqui a sobrinha do fio. E agora eu vou passar minha agulha de tapeçaria na outra pontinha e só vou jogar ela lá pra dentro e cortar o excesso, tá? Não vou esconder dentro dos pontinhos igual a gente acabou de fazer, não. Essa sobrinha aqui de fio que fica aqui embaixo, eu vou fazer mais um nozinho. Então, na hora de fazer esse nozinho, ele tem que ficar bem rente, tá? Então, eu passo aqui por dentro e aí eu vou colocar esse nozinho bem juntinho aqui, ou em cima mesmo do nozinho de início, daquele nozinho corrediço das correntinhas. Pode dar uma boa puxadinha. E aí eu corto. E aí é só cortar aqui, deixando pequenininho. E eu vou dar uma desfiadinha aqui na ponta. Então, eu passo a minha agulha de tapeçaria para abrir os pontinhos e ficar mais bonitinho. E aí, o rabinho já tá prontinho. E agora a gente vai fazer os bordados, né? Pra gente terminar de montar o nosso ratinho. Eu passei um pedaço de fio preto na minha agulha. Eu passei um pedaço de fio pequeno, porque eu prefiro fazer cada pedacinho do bordado separadamente. Então, eu faço um olhinho, arremato o fio, faço outro olhinho, arremato o fio, depois eu vou fazer aqui o focinho, arrematar o fio e assim por diante. Porque, principalmente aqui na hora de fazer o olhinho, eu acho que a gente consegue dar um acabamento mais bonito nele se a gente tiver as duas pontinhas desse fio, né, que é o fio do bordado, aqui pra fora. Mas se você quiser fazer um olhinho e já ir direto pro outro, sem fazer o arremate do fio e depois arrematar tudo junto no fim, também vai dar certo, tá? Aí vocês vão precisar deixar um fio mais comprido do que esse. Aqui no meu tem 20 centímetros, vocês têm que deixar aí pelo menos uns 40, 50 centímetros de fio. Então, eu vou começar inserindo a minha agulha aqui por trás, num espacinho de ponto qualquer. E vou sair aqui onde eu deixei o alfinete. O meu alfinete, ele tá entre a 7ª e a 8ª carreira, contando aqui de cima. Então, a gente vem aqui, ó. Essa é a carreira que tá a minha costura. A gente consegue ver aqui os pontinhos da costura. Então, a gente começa a contar logo daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tô entre a 7ª e a 8ª carreira
bem centralizados e eu deixei entre elas 4 pontinhos baixos livres, tá? Então, eu entro com a minha agulha aqui por trás, no espacinho de ponto, e vou sair aqui aonde eu deixei o meu primeiro alfinete. Puxo o fio, puxa com cuidado para não ficar saindo muita fibra aqui pro lado de fora. E deixa aqui atrás uma pontinha pra gente fazer os nozinhos depois, tá? O suficiente para amarrar e esconder o fio depois. E aqui a gente vai fazer aquele nozinho, acho que é nó francês que chama. Então, eu vou apoiar aqui o amigurumi. Venho com a minha agulha aqui pertinho da onde a gente tá fazendo o bordado e vou fazer 3 laçadinhas do fio na minha agulha. Então, eu enrolo 1, 2 e 3. Pode puxar aqui para ajustar, tem que estar bem pertinho aqui do rostinho. E agora a gente insere novamente, não insere no mesmo espacinho, insere um pouco mais pro ladinho, que é para amarrar. E joga o fio lá para trás, no mesmo espacinho de ponto onde eu já estava aqui. Então, eu saio aqui com o meu fio, ó, com a minha agulha no mesmo espacinho de ponta onde já tinha deixado a pontinha do fio. E aí, é só ir puxando devagar, tá? Se ficar difícil de puxar o fio aqui, porque fica apertado, pode usar um alicatinho para ajudar. Vai puxando devagar até ajustar o ponto. Depois que ajustou, eu uso essa outra pontinha, que é a pontinha do começo, ó, essa que tá menorzinha, e dou uma puxadinha nela, porque daí o olhinho fica bem certinho. Então, a gente já tem aqui um bordadinho de olhinho pronto. Vou tirar a minha agulha de tapeçaria, por enquanto eu não vou fazer esse arremate e vou fazer agora o outro olhinho. Então, eu vou passar outro pedacinho de fio na minha agulha. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui para fazer esse lado. E agora eu já tenho os 2 olhinhos, né, bordados aqui no meu amigurumi. Aqui atrás, a gente pode fazer o arremate dos fios. Então, eu vou fazer 3 nozinhos com cada uma dessas 2 pontinhas, tá? Vou pegar essas 2 aqui, vou fazer 3 nozinhos. E vou pegar essas 2 aqui e fazer mais 3 nozinhos. E agora, eu vou pegar uma das 2 pontinhas, tanto faz, e vou trazer para o outro lado. Então, eu vou pegar uma pontinha, passar uma agulha de tapeçaria. Entro aqui no mesmo espacinho de ponta onde está saindo o meu fio e vou sair aqui no espacinho de ponto do outro lado, ó. Puxo o meu nozinho para dentro do trabalho. E agora, com essa pontinha, que é a que a gente acabou de trazer desse lado para cá, eu vou juntar aqui com a outra, qualquer uma das 2, e vou fazer mais 3 nozinhos. Passo a agulha de tapeçaria mais uma vez aqui na pontinha. Venho aqui no mesmo espacinho de fio onde estão saindo, né, os meus fiozinhos, no mesmo espacinho de ponto, quer dizer, trago para um buraquinho de ponto qualquer e puxo esse nó todo para dentro. Como o nó ficou grande, talvez fique um pouquinho difícil de puxar. Puxei, vou cortar esse excesso de fio bem rente. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui que ficou aqui em cima, o outro também, dá uma puxadinha aqui e corta esse excesso aqui de baixo também. Agora, é só a gente dar uma apertadinha que os pontinhos que as pontinhas do fio vão se esconder. Então, a gente já bordou os 2 olhinhos, agora a gente vai fazer aqui o bordado do focinho. O focinho a gente vai bordar bem aqui no finalzinho, ó, dessa pontinha que a gente tem aqui. É bem facinho de fazer, a gente insere a agulha no espacinho de ponto qualquer, pode ser aqui pela frente ou por trás. E sai aqui num pontinho bem do lado, ó. Puxa o fio, deixa a pontinha aqui pra gente fazer um nozinho depois. E agora é bem simples, a gente vai passar dando a volta várias vezes aqui nessa pontinha do focinho. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto baixo, a gente vai só pular a distância aqui do finalzinho da cabecinha. Então, a gente já entra aqui no próximo ponto baixo, no próximo espacinho de ponto que a gente tem aqui. E volto lá no mesmo lugar.
E agora você vai fazendo isso várias vezes, tá, gente? Eu vou fazer aqui as minhas e já falo pra vocês quantas vezes vai ser. Já passei 4 vezes e agora eu vou passar pela última vez, que vai ser a quinta, e já vou sair aqui junto nesse espacinho de ponta onde a gente começou. E agora, com essas duas pontinhas aqui, eu vou fazer 3 nozinhos e esconder o excesso lá dentro do amigurumi, tá? Essas fibrinhas que vão saindo aqui, ó, a gente já pode tirar também. E pra finalizar, eu passei mais um pedacinho de fio aqui na minha agulha, só que dessa vez o fio tá dividido no meio, tá? Então é só vocês dividirem e deixar metade do fio que vocês estiverem usando pra fazer o outro bordado, ou se vocês tiverem fio de bordado, que é o meu caso aqui, eu tô usando fio de bordado, só que ele também tá dividido no meio, tá? Pra ficar mais fininho. Ou linha preta, dá pra fazer com qualquer fio preto que vocês tenham aí, só pra fazer o bigodinho e ficar um pouco mais fininho do que a espessura do fio que a gente usou pra fazer o amigurumi. E do mesmo jeito que a gente fez, né, os outros bordados, a gente começa aqui por trás e a gente vai fazer 3 bigodes. Então, a gente sai aqui pertinho do focinho, ó. Deixa aqui atrás um pedacinho de fio pra gente dar um nozinho depois. E aí não tem muito lugar certo não, vocês podem ir fazendo do jeito que vocês acharem que vai ficar legal. Então eu comecei aqui, vou pular mais ou menos uns 4 pontinhos, entra, vou sair aqui um pouquinho mais pra cima. Pus esse alfinete aqui só pro fio não ficar enrolando no bracinho do amigurumi, tá, gente? Agora eu vou jogar aqui um pouquinho mais pra cima. Saio aqui embaixo. Vou por aqui. Agora eu volto aqui já pro outro lado direto e eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, tá bom? Fazer 3 bigodinhos. Depois que quando a gente estiver finalizando o último, a gente sai aqui atrás, junto no mesmo espacinho de ponto para fazer os nozinhos. E olha que lindo que ficou o ratinho de amigurumi. O meu ratinho ficou medindo 15 centímetros de comprimento, então essa medida é desde aqui de cima da orelhinha até nos pezinhos, tá? Ele inteirinho mesmo. O tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu falo mesmo o tamanho que é pra vocês terem aí uma ideia, né? Dá pra ter mais ou menos uma base. O próximo vídeo do canal, que vai sair no próximo sábado, eu já vou ensinar a fazer o queijinho. Eu dividi em 2 partes, porque senão o vídeo fica muito longo. Fiquem ligados aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!